Signos de Áries, bem-vindas e bem-vindos. Vamos à sua previsão semanal, mensagens, orientações, inspirações do tarô para os arianos. Para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Lucélia Oshiro e te convido a conhecer o meu site porque lá tem as explicações de todos os serviços disponíveis. Além da leitura de tarô, tem o mapa do autoconhecimento, a leitura de registros acásticos, a mesa radiônica e também a constelação familiar. Vamos lá então, signo de Áries. Só relembrando que na leitura mensal que já foi postada, então tem uma leitura completa para o mês de maio, eu vou deixar aqui nos cards e também no final do vídeo para você assistir. A segunda semana de vocês é marcada pela carta do Papa. E o Papa fala sobre família, fala também sobre burocracia, mas também sobre todos os sistemas invisíveis ou conexões invisíveis a que a gente está, de certa forma, submetido e a gente não tem muito controle, mas a gente já nasce dentro desse sistema, a gente já está sob essas leis universais, essas leis sistêmicas. Então, é uma semana em que talvez você dentro da sua energia ariana de querer fazer, de querer impulsionar, querer agir, você pode se sentir um tanto quanto aprisionado na sua força de iniciativa, na sua potência de ação, porque talvez coisas ao seu redor estejam te segurando um pouco, não como um impedimento, mas quase como para que você precise agir dentro dos conformes. Você não vai poder quebrar algumas regras, mas você vai ter que seguir essas regras, seguir o processo, seguir o fluxo, respeitar algumas tradições ou respeitar algumas hierarquias, e você não vai conseguir se sentir tão livre para romper com esses padrões, porque você precisa seguir dentro dessa conformidade necessária, tá? Então, isso pode fazer com que essa semana você se sinta meio que sufocado, porque você é um signo de elemento fogo, que quer ir, agir e tem essa energia do Marte, do guerreiro Marte, mas tá tudo certo. Então, só pede, esse Papa, ele também pede que você não ouse muito, não faça coisas muito inovadoras ou transgressoras, mas pelo contrário, respeite um pouco mais aquilo que é convencional, aquilo que já está estabelecido, né? Às vezes, se submeter a algumas regras é necessário nesse momento, tá? Ou fazer algumas coisas de acordo com o padrão, sem querer inovar muito, sem querer dar uma de rebelde e jogar tudo pro alto, tá? É uma semana, o Papa é a energia taurina, é uma semana de mais estabilidade, de buscar coisas também que te deem mais segurança, mais estabilidade, tá? Então procure ser um pouco mais pé no chão essa semana. Bom, o que mais temos para vocês? O que temos que evitar? O que os arianos precisam evitar esta semana? Evitar o 4 de pentáculos. O 4 de ouros é a carta sim da estabilidade, mas não confundir estabilidade com estagnação. Uma coisa é você manter as coisas em ordem, nos seus devidos lugares, dentro dos conformes. Outra coisa é você se conformar e entrar naquela coisa do conformismo ou até de um certo apego à estabilidade e ficar petrificado no seu lugar, petrificado em uma situação. Tá bom? Então, cuidado com isso e também cuidado com... Porque evitar esse apego, não necessariamente de dinheiro, de ser mão de vaca, mas às vezes você está guardando o ouro ou escondendo o ouro. E aí o ouro que ouro você está escondendo? Porque a carta de ouros, o naipe de ouros, são os nossos talentos. E qual é o ouro, qual é o talento que talvez você esteja escondendo, retendo já há muito tempo aqui? Percebe que já passou muito tempo, as paredes estão descascando
e você ficou nesse certo aprisionamento, você está deixando de revelar um talento para o mundo, ou para as pessoas, ou de expressar realmente quem você é, como se tivesse uma não permissão para ser, sei lá, né, você por inteiro. Então, porque alguns arianos estão tão fortemente aprisionados ou fidelizados a alguns padrões e crenças que vêm da sua bagagem familiar, da sua ancestralidade, daquilo que eu aprendi na infância, porque o sacerdote é aquele que dá os ensinamentos, é como se fosse o primeiro professor lá dos tempos medievais, era aquele professor que dava as regras, que ensinava a catequese, né? E aquilo era um dogma, aquilo era seguido como verdade absoluta. E aí, qual é a verdade absoluta ou a qual verdade absoluta você ficou apegado e você também precisa começar a retrabalhar isso internamente? Tá? Então, é muito sobre as histórias que a gente conta, porque o Papa também é como se fosse um grande contador de histórias, né? Um grande contador de parábolas, então ele vai ensinar as pessoas por meio das histórias. E aí, quais foram as histórias que me foram contadas e por meio dessas histórias eu aprendi e acabei criando, às vezes, algumas crenças que estão limitando o meu crescimento, limitando o meu progresso ou impossibilitando de eu ser quem eu realmente poderia ser, além daquilo que eu sou hoje. Não estou falando que você é uma pessoa falsa, mas talvez você chegou num teto, num limite, e você pode crescer mais ainda. Você pode ser muito mais ou ter muito mais. Mas por alguma crença, você ficou aqui nesse patamar, como se fosse um teto de crescimento. Tá? Porque eu me contento com esse espaço, eu me conformo até aqui. Tá? Então, uma coisa é você estar em conformidade com o que a sua família, a sociedade, as pessoas tinham construído para você, né? Mas outra coisa é você saber que você pode ir muito além e não é quebrar os vínculos, quebrar a regra e destruir tudo, mas é olhar para isso, honrar isso e fazer uma boa transgressão, que é o que a gente fala na constelação familiar. Se, por exemplo, seus pais, toda a sua família lá atrás foi pobre, não conseguiu prosperar, não conseguiu enriquecer, por exemplo, teve história de falência, teve história de perdas, teve história de fracasso, enfim, né? E aí você cria uma bagagem, uma memória ancestral, você traz uma história ancestral de perda, de falência, né? E aí é como se você, em lealdade ao seu sistema, para continuar pertencendo a esse sistema, você se mantém até um certo ponto, né? Você enriquece até certo ponto, mas mais do que isso você não se permite. Né? Você não conscientemente, a sua alma não permite, porque ela quer continuar pertencente ao sistema. E como você pode fazer a boa transgressão? Você não precisa repetir o destino dos seus pais, dos seus avós, dos seus ancestrais. Isso você tem que compreender, que você respeita, você honra, mas você não precisa repetir o mesmo padrão que eles vivenciaram, tá? Bom, e isso você pode trabalhar de várias formas, seja na mesa radiônica, seja numa constelação familiar, é só entrar em contato comigo para agendar ou com algum outro profissional, né, da sua confiança, tá? E o que você tem que ativar essa semana é justamente o 4 de paus. Olha que interessante. A gente tem aqui a carta 4 e aqui também a carta 4. Então, e o 4 é um número de estabilidade e também de constância, mas é de uma coisa um pouco mais devagar, mais lenta, né? O 4 é assentado, é o quadrado que é parado. Por isso, eu já comecei falando a leitura que ia ser uma semana um pouco mais parada. E isso
dentro da energia ariana, poderia te trazer uma certa inquietação e agitação. Mas o que você tem que ativar? Canalizar essa sua intenção, essa sua ação, força de construção, justamente para construir coisas sólidas que serão duradouras. Porque o 4 de paus é aquela carta de construir pilares que vão, a partir desses pilares de sustentação, para um próximo nível, para um próximo passo. Então, não é que vai ser uma semana parada para você não fazer nada. Talvez seja uma semana de um pouco mais de estabilidade para você assentar melhor as bases sólidas e concretas para o seu futuro. E a gente está numa semana super favorável, que ainda está com a energia da lunação, da lua nova de Touro, que aconteceu dia 8. E eu fiz um vídeo especial sobre a lua nova de Touro, com foco em trabalho. Se você não viu, dá uma olhadinha depois, tá? Porque a gente está falando muito dessa construção de futuro. E é agora que você começa essa construção, tá? Então, às vezes, não é sobre começar algo novo, mas fortalecer aquilo que você já tem. Seja dentro do seu trabalho, seja dentro das suas relações familiares ou interpessoais, tá? Construir não é construir algo novo, mas, de novo, fortalecer uma construção já existente. Tá bom? E o que Áries precisa prestar atenção nesta semana? Uma carta do baralho cigano. Vieram duas, tá? As nuvens e o caminho. Prestar atenção, pode ter uma tristeza, uma bad, né? Ai, fiquei meio na bad, mas é passageiro, tá? Então, lembra que tudo é passageiro. Outro dia eu assisti um documentário, acho que era, sobre o Chico Xavier, e eles falaram que o Chico Xavier tinha, né, na frente da cama dele, assim, uma frase que falava: isso também passa. É isso, a nossa vida é feita de picos e vales, né? Picos e vales. Então, quando você está lá no topo, você tem que lembrar, isso também passa. E quando você está lá na baixa, lá no vale, você também tem que lembrar, isso também passa. Então, essa carta aqui está falando exatamente isso. Isso também passa, tenha consciência disso. Por isso, também, essa carta dos caminhos vem falando de qual é o caminho que você quer fortalecer na sua vida, ou qual é o caminho que nesse momento você vai pôr foco, porque não vai dar para percorrer os dois caminhos ao mesmo tempo. Talvez alguns arianos precisem fazer uma escolha. Você vai focar nisso ou vai focar naquilo? O que é que você quer focar, estruturar, que quer que permaneça no longo prazo? Tá? Aí é uma escolha, é uma decisão bem consciente, necessária nessa semana, tá bom? E bem consciente por quê? Porque essa nebulosidade, ela pode ficar aqui na sua mente, né? Divagando, mas é assim, não. Isso passa, todas as adversidades, todas essas intempéries passam, mas o que é que fica? O que é estrutural que você quer que fique realmente? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores essenciais? Tá? Que não são as crenças, são os valores. Então é isso, Áries. Espero que essa mensagem tenha sido útil para você. Muito obrigada pela escuta e aguardo o seu contato para a gente agendar a sua mesa radiônica, leitura de registros acásticos, mapa do autoconhecimento ou então uma constelação familiar.